Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal no primeiro vídeo de 2025. Feliz Ano Novo para todos vocês. Já desejei Feliz Ano Novo no último vídeo, mas não custa nada reforçar que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, as pessoas que vocês amam e que esse ano seja um ano incrível, de leituras incríveis, de muita saúde, muito sucesso, muita felicidade, muito amor, só coisa boa. Vamos construir um mundo incrível, porque depende de nós também fazer um ano incrível, né? E hoje, então, eu vim trazer, como já é tradicional aqui no canal, o primeiro vídeo do ano é sempre aquele vídeo de melhores leituras do ano passado, que no caso aqui é 2024. Eu vou contar para vocês quais foram as minhas 10 melhores leituras de 2024. Eu já tenho vídeo aqui no canal de retrospectiva do ano, que foi o último vídeo que saiu. Já tem vídeo de metas para 2025, tem vídeo de calhamaços que eu quero ler, de antologias que eu quero ler, tem os 12 livros que eu separei para 2025 também, tem os autores que eu quero ler em 2025, já tem tudo isso aí no canal. Vou deixar tudo linkado aqui, se você perdeu algum desses vídeos, depois vai lá assistir, tá bom? E eu quero te convidar, antes de começar o meu ranking aqui, porque eu fiz um ranking, eu me esforcei, eu fiz do 10º até o primeiro lugar, tá? Eu tenho dificuldade com isso, eu sempre falo, mas eu fiz o ranking aqui pra vocês. Antes de começar o ranking, eu preciso lembrar vocês que as inscrições para o Clube MSL começam daqui a pouco, dia 5 de janeiro. Eu vou abrir as inscrições para o meu clube de leitura, que é o Clube MSL, um clube de leitura aprofundada que propõe uma experiência, de fato, muito imersiva na literatura e também muito divertida. Esse ano a gente vai fazer uma volta ao mundo através dos livros. Tá imperdível, gente. Vem comigo para fazer essa volta ao mundo que vocês não vão se arrepender. E eu vou abrir o nosso portão de embarque para essa volta ao mundo no dia 5 de janeiro. A gente vai ter um evento aqui no canal chamado Travessias. E durante esse evento eu vou abrir as inscrições. Então eu te convido para assistir a esse evento. Vai ser no dia 5 de janeiro, como eu falei, às 8 horas da noite. Vai ser um evento gravado, editado, daquele jeito que eu sei que vocês gostam, mas eu vou colocar ele no formato de estreia aqui do YouTube. Então eu vou estar ao vivo com vocês no chat pra gente conversar, para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem sobre o clube. E nesse evento eu vou explicar tudo direitinho sobre o clube e também vou mostrar para vocês qual vai ser o nosso itinerário da nossa volta ao mundo. Tá muito legal o evento, então eu espero vocês aqui no dia 5 às 8 horas da noite pra gente assistir juntos, tá? Não me deixem sozinha, não larguem a minha mão, que eu sei que vocês não largam. E eu espero que vocês venham comigo no clube em 2025. Tem um grupo no WhatsApp, que o link tá aqui na descrição do vídeo, que eu tô colocando lá conteúdos sobre o clube. Já coloquei muita coisa, né? Então agora que a gente tá chegando perto do lançamento, é importante que você entre no grupo para que você receba o link de inscrição em primeira mão, porque eu vou liberar o link uns minutinhos antes no grupo. Então, se você estiver no grupo, você vai receber o link de inscrição primeiro, tá bom? Então, entra lá no grupo. É um grupo só de recados, não é aberto para conversa, então não vai ter problema de ficar buzinando aí. E aí, você vai receber o link em primeira mão, ok? Então, vamos aqui para o meu ranking. Vou deixar bem claro que eu não coloquei as releituras. Eu nunca coloco releituras porque eu acho que fica injusto. Então eu só vou considerar os livros que eu li pela primeira vez em 2024, tá? Então, por exemplo, eu tô relendo Harry Potter, que é um dos meus livros preferidos da vida, e se eu fosse colocar releitura, com certeza ele estaria entre as melhores leituras. Eu reli Emma, reli Mansfield Park, os dois da Jane Austen, que também são livros que eu amo demais, então também não vou considerar. Então eu fiz várias releituras muito especiais em 2024. Drácula também, que é um dos meus livros preferidos da vida, mas eu não vou considerar aqui as releituras para não ficar injusto. Então é um ranking dos meus 10 livros preferidos de 2024 que eu li pela primeira vez em 2024. Então já vou começar o meu 10º lugar aqui com um livro que eu não sei nem se vocês lembram que eu li esse livro, eu não sei nem se vocês sabem da existência desse livro, mas ele foi uma surpresa tão positiva para mim que eu acabei colocando ele aqui em 10º lugar. Eu fiz leituras maravilhosas em 2024, foi difícil selecionar os 10,
mas eu quis colocar esse livro aqui para indicar também para vocês. Foi minha 10ª melhor leitura no Restaurante Submarino. Vocês conhecem esse livro, gente? Esse livro é de uma coleção que a Companhia das Letras tem, que se chama Boa Companhia. Tem vários livrinhos assim curtinhos que são antologias e tem de vários temas, tem de autores diferentes. E esse daqui é um livro de contos fantásticos. Então tem contos bem pro lado da fantasia, tem contos mais pro lado do realismo fantástico. São contos com elementos fantásticos, não são só contos de fantasia, tá? E é um livro que eu esperava uma coisa bem mais bobinha do que eu encontrei. Gente, ele não é um livro bobinho. Ele tem contos aqui extremamente bem escritos, extremamente profundos, com autores sensacionais que eu vou ler aqui para vocês. Tem 3 contos do Murilo Rubião, incrível mesmo, contos que falam principalmente sobre como o nosso comportamento é o que dita o nosso destino. Tem contos aqui do Moacir Scliar também, que ele fala nesses contos muito sobre as coisas que a gente acaba se acostumando na vida, mas que a gente não deveria se acostumar, sabe? Tem 3 contos também da minha amada Lígia Fagundes Telles, que ela vai trazer aqui reflexões sobre as estranhezas da vida, sobre aquelas perguntas sem respostas que a gente vive se fazendo ao longo da vida, muito bom também. E tem 2 contos do Amilcar Betega, que é um autor que eu não conhecia, eu conheci através desse livro aqui, que ele vai falar como, basicamente, como a gente pode aprender a lidar com os nossos fardos. Então você percebe que são contos que eles têm uma certa profundidade. E como eu falei, extremamente bem escritos. Foi uma grande surpresa esse livrinho aqui. E é um livrinho, gente. Eu li ele em um dia, num daqueles desafios de ler um livro por dia que de vez em quando eu faço, sabe? Desafio de 5 livros em 5 dias. Eu tenho vlog com a leitura desse livro aqui. E tudo que eu tiver link, como sempre, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Tudo que eu vou citando aqui, que tiver link para algum vídeo, algum comentário que eu já fiz aqui no canal, seja vlog, resenha, o que for, eu vou deixar na descrição. Então depois vai lá na descrição, porque sempre tem links ali interessantes. Se você perdeu algum vídeo, você já pode assistir, tá bom? Já começa o ano colocando em ordem aí o seu conteúdo do MSL, tá? Então, em 10º lugar aqui, no Restaurante Submarino, um livro de contos com temática fantástica, que também são contos muito profundos. Em 9º lugar, um livro que também me surpreendeu, mas não porque eu não esperava nada dele, eu esperava muito dele, no sentido de reflexões e tudo mais, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu achei, sinceramente, que eu ia achar um pouco mais chato. E eu não achei chato, eu achei muito legal esse livro, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é um livro do Goethe, que a gente precisa ter paciência com o jovem Werther aqui, porque ele é um jovem apaixonado, um jovem dominado pelas suas paixões, e ele vai, ao ser dominado pelas suas paixões, ele vai acabar indo por um caminho que não é muito legal. E ao longo desse caminho a gente aprende muito através da experiência do Werther. Ele é um livro, é um romance epistolar, ou seja, ele é escrito através das cartas que o Werther manda para amigos dele, e mais especificamente para um amigo, mas tem outras cartas. E aí a gente vai conhecendo a história desse cara, que ele se apaixona por uma moça, assim, perdidamente, e ele vive alimentando aquela paixão ali, que não tem um futuro, porque a moça já é comprometida, e fica aquela dúvida, assim, se a moça, no fundo, retribui o sentimento do Werther ou não. Aí cabe interpretações, eu interpreto que não, mas teve gente, a gente leu esse livro no Clube MSL de 2024, e teve gente lá que interpretou que sim, que ela alimenta essa paixão, então abre margem para interpretações. Eu gosto de livros assim que abrem essa margem para interpretações, porque o livro vai ter significados diferentes para cada um. Os livros já têm significados diferentes para cada um, mas quando o livro ainda abre essa margem para interpretação, ele ainda soa diferente assim para cada um. É um livro diferente para cada um. Enfim,
Eu acho isso incrível e o Goethe vai fazer isso nesse livro aqui. E é um livro que ele fala muito, a reflexão principal dele é algo que é uma reflexão muito importante, que eu acho, né, que é uma reflexão muito importante, que eu gosto muito de falar sobre isso, que é sobre essa questão da gente dosar razão e emoção. A gente não pode ser dominado completamente pela nossa emoção, assim como a gente não pode ser dominado completamente pela nossa razão. Eu sempre falo isso. Deus nos dotou de razão e emoção. É pra gente usar os dois, né? Então isso é uma lição que fica muito forte aqui quando a gente lê Os Sofrimentos do Jovem Werther, e é um livro que eu consegui tirar muita coisa boa e eu gostei muito da imersão que a gente fez desse livro lá no clube também. Então fica aqui o meu 9º lugar de leituras preferidas de 2024. O meu 8º lugar também vai ser uma leitura do clube. Gente, as leituras do clube vão aparecer muitas vezes aqui, porque realmente foi um ano incrível lá no clube e 2025 será incrível também. Então não perca as inscrições no dia 5, tá? E esse livro que eu coloquei em 8º lugar é um livro de um autor que eu gosto bastante, eu já li outras histórias dele e eu queria muito colocá-lo no clube pela segunda vez, pelo 2º ano consecutivo, porque é um autor que tem realmente muita substância naquilo que ele escreve para que a gente possa debater, para que a gente possa refletir, e é o que eu gosto de fazer com a literatura, é o objetivo principal lá do clube. Então eu quis colocar esse livro lá e realmente, assim, foi maravilhoso. Tô falando aqui de O Rei Lear da Steppe, do Ivan Turgenev. A gente leu ele lá no clube junto com o Rei Lear, do Shakespeare. E eu li Rei Lear foi no ano passado, no finalzinho do ano passado não, no ano de 2023, que agora a gente já tá em 2025, né? E Rei Lear foi uma das minhas melhores leituras de 2023. E aí agora Rei Lear da Steppe foi uma das minhas melhores leituras de 2024. Ele é um livro, como eu falei, claramente inspirado em Rei Lear. Ele tem os mesmos ingredientes de Rei Lear do Shakespeare, mas o Turgenev, ele bota tudo num saquinho, mistura tudo e faz uma nova história que tem a cara de Rei Lear do Shakespeare, só que ao mesmo tempo é muito original, e isso é incrível nesse livro. A história é a história de um pai que ele vai dividir a propriedade dele, né, o que ele tem, assim, a herança que ele deixaria para as filhas, ele vai dividir ainda em vida. Ele quer fazer isso ainda em vida. Tanto que ele acredita que ele vai morrer logo. E aí ele faz isso. Só que essas filhas, elas não vão agir com a consideração que ele esperava. E aí a gente vai ver as consequências desse ato dele, e aí a gente vai discutir muito aqui nesse livro sobre as consequências das nossas escolhas, né? Aquela velha coisa, a gente tem que pensar muito bem antes de tomar várias decisões na nossa vida, que a gente toma às vezes sem pensar, intempestivamente, e a gente precisa pensar nas consequências de todas as decisões que a gente toma, porque todas as decisões que a gente toma têm consequências, e aí a gente, querendo ou não, vai ter que lidar com essas consequências. Então é um livro incrível, uma novelinha aqui do Turgenev, maravilhosa, que fica em 8º lugar na minha lista. Em 7º lugar, outra leitura do clube, gente, que foi aqui O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, um autor italiano, que foi um livro, pra mim, assim, vários tapas na cara, um soco no estômago, sabe? É um livro que ele não é difícil de ler, no sentido de escrita, ele é muito fácil. Ele é um livro até meio parado na ação da história mesmo, o enredo dele não tem tanta coisa acontecendo, mas eu sempre falo isso, é tipo Um Velho Mar, A Fera na Selva, que são livros que eles não acontecem muita coisa ao longo da narrativa, mas que muita coisa vai acontecendo dentro de nós. E aqui em O Deserto dos Tártaros, ele me fez refletir sobre coisas que eu percebi que talvez eu não quisesse refletir, porque vai em lugares muito doídos ali dentro de mim. E foi um livro muito importante para mim nesse sentido, de me fazer refletir sobre coisas que eu não queria refletir, mas eu não percebia que eu estava evitando refletir sobre essas coisas, sabe? É um livro que fala muito sobre o desperdício de tempo, de vida, né? O desperdício de tempo é desperdício de vida. E ele fala muito sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida, se a gente está esperando algo extraordinário acontecer, e a gente está fazendo algo para que esse algo extraordinário aconteça, ou se a gente está só esperando.
E se a gente estiver só esperando, a gente está desperdiçando a nossa vida. E assim, incrível a forma como o autor consegue aqui. Eu até falei no vídeo que eu comentei sobre esse livro, ele traz momentos aqui que a narrativa fica enfadonha, fica lenta, mas é proposital, é para que você sinta o enfado de uma vida sem propósito, sabe? Uma vida que você não tá fazendo, você tá indo atrás do quê? Não é aquela loucura, sabe? De ter que ir atrás das coisas e correr, não é isso, sabe? É o seu propósito de vida, por que você vive, sabe por que você está vivo, né? Eu acho importante a gente buscar essas respostas, por mais que às vezes a gente nunca encontre uma resposta absoluta para essas questões existenciais, é importante que a gente reflita sobre isso e para a gente entender para onde a gente está levando a nossa vida, né? Para qual direção, porque senão qualquer direção serve e aí você pode ir numa direção ruim, se qualquer direção serve, né? Enfim, gente, é um livro muito profundo que para mim tocou num lugar, como eu falei, muito doído e assim, foi uma experiência de fato transformadora. É um livro que eu nem sabia que eu precisava ler, mas eu precisava ler e li ainda lá no clube, que foi melhor ainda. Então aqui a minha sexta, né, minha sexta melhor leitura, sexta ou sétima? Sétima, minha sétima melhor leitura de 2024. Agora sim, minha sexta melhor leitura de 2024, um livro muito impactante, um livro até um tanto escatológico, que a gente não leu no clube, mas a gente leu no Membros aqui do canal, que aqui no canal a gente tem a área de membros que é dedicada às leituras coletivas. Membros é uma coisa, Clube MSL é outra. O Clube MSL é um negócio bem mais profundo, com muito mais conteúdo, e o Membros é um lugar que a gente faz as leituras coletivas, que eu sempre trago uma abordagem mais aprofundada também, porque é nisso que eu acredito, mas são leituras coletivas mais simples que acontecem aqui no YouTube mesmo. Simples mais ou menos, porque a gente lê cada livraço, que é o exemplo aqui do meu sexto lugar, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu tive 2 experiências com Saramago até hoje, e as 2 experiências foram incríveis. E esse livro aqui, ele fala sobre um lugar, né, que não tem um lugar determinado, não tem o nome do lugar, mas um lugar que começa a ser assolado por uma epidemia de cegueira. Uma cegueira diferente, uma cegueira branca, leitosa. E cada pessoa que vai ficando cega, se ela tiver contato com outras pessoas, essas pessoas também vão ficando cegas. E aí o governo não sabe o que fazer, ele pega o grupo ali das primeiras pessoas que ficaram cegas e coloca confinado num lugar, coloca ali de quarentena até ver o que vai fazer, né, se consegue controlar aquilo ali. Só que vai ficando incontrolável, mais e mais pessoas vão chegando ali naquele lugar para ficar de quarentena, aquilo ali vai se tornando um lugar muito hostil, né, vai sendo uma experiência de o mundo dentro de um lugar muito confinado ali, sabe? Todos os problemas que a gente tem no mundo do lado de fora passam a acontecer ali dentro daquele lugar. Então vão ter crimes acontecendo, né? Tem cenas aqui muito pesadas, então fica o aviso, cenas inclusive de abuso, tá, gente? Então, cuidado. Como eu falei, ele é meio escatológico, porque as pessoas não estão enxergando, então elas param de se ligar na higiene, no pudor, porque ninguém tá vendo ninguém, né? Mas tem uma pessoa aqui que tá vendo. Tem a mulher de um médico que ela finge que ela tá cega para ela ser confinada junto com o marido. E ela não fica cega, ela fica ali enxergando tudo que tá acontecendo. E ela é meio que os nossos olhos ali naquele lugar. E como ela tá vendo o que tá virando aquele lugar ali, aquelas pessoas ali, a gente meio que se sente representado por ela, sabe? Porque é como se a gente estivesse ali no meio daquelas pessoas através dessa personagem. É muito, muito bom esse livro, gente. É incrível. Também traz muitas reflexões. Todos os livros aqui trazem muitas reflexões, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de refletir através dos livros. Então, as minhas melhores leituras sempre vão ser aquelas que me trazem mais reflexões. Mas aqui a gente pensa muito sobre isso, né? Quem você é de verdade? Você tem coragem de ser quem você é na frente das pessoas?
Porque se você não tem coragem, você talvez não seja uma pessoa tão boa assim, você precisa rever alguns pontos, né? A gente precisa ter coragem de ser quem nós somos em qualquer lugar, né? Enfim, livrar-se esse daqui, super recomendo. A leitura de Saramago, pra mim, não é uma coisa difícil. Eu acho que a gente entra no texto dele muito fácil, no ritmo dele, porque o Saramago, vocês devem saber, ele tem um jeitinho de escrita muito peculiar. Então, são blocos de texto gigantescos, assim, parágrafos gigantescos, sem pontuação, assim, do jeito que a gente conhece, né, das normas aí que a gente conhece. Letra maiúscula no meio de frase, enfim, é um jeito dele de escrever. Mas a gente entra nesse ritmo muito fácil e fica fluido. Para mim é uma leitura fluida, então não é um problema, mas fica essa ressalva aí, se você nunca leu Saramago, já saiba que ele tem um jeito diferentão de escrever, mas ali no primeiro capítulo eu acho que você já vai acabar entrando no clima. Em quinto lugar, um outro livro que a gente leu no Membros também aqui no canal. Inclusive as lives todas dos membros ficam salvas, então se você entrar no Membros aí você vai ter acesso a tudo que a gente já leu aqui, tá? Agora em janeiro a gente tá lendo Ópera dos Mortos, do Autor Dourado. Mas em quinto lugar então fica O 15, da Raquel de Queiroz. É um livro muito tocante, um livro muito triste também, que ele vai falar sobre a seca de 1915, né? Por isso que é O 15. Mas não é um livro de não ficção, é um livro de ficção, tá? Que ele vai acompanhar personagens que vão vivenciar essa seca de formas diferentes. Então a gente tem uma moça que ela tem como escapar ali daquela seca. Então é lógico que ela também vai viver a seca, ela vai ajudar em campos que são chamados campos de concentração ali, mas campos de concentração no sentido de serem lugares que as pessoas, os retirantes, ficavam ali, que não tinham onde ficar, né? Ficava ali, recebia comida e tal. E aí ela trabalha ali naquele lugar, ajudando as pessoas, mas ela não passa necessidades de fato com essa seca, né? Porque ela sai do campo, vai para a cidade, ela tem onde ficar ali com a avó dela, então ela vai vivenciar a seca desse jeito. A gente tem um homem que é um fazendeiro, que é de uma família mais rica, mas ele tem esse dinheiro proveniente dessa fazenda dele, então ele escolhe ficar no campo durante a seca, mesmo tendo condições de sair dali, mas ele escolhe ficar no campo para cuidar do gado dele, tentar salvar o máximo que der, afinal de contas é dali que vem a subsistência dele, né? E a gente tem também uma família de retirantes, que é a família do Chico Bento, e que para mim são as grandes estrelas dessa narrativa aqui, que a gente vai acompanhar pessoas realmente sendo destruídas pela seca. E gente, é muito triste, é muito chocante em diversos momentos, porque, enfim, eu não vou dar spoiler, né, mas, enfim, é de partir o nosso coração, mas ao mesmo tempo é um livro muito bem escrito, é um livro que ele é escrito sem firula, sabe? A autora, que foi a minha primeira experiência com a Raquel de Queiroz e foi a melhor possível, tanto que eu quero ler tudo dessa mulher, inclusive me fala aqui nos comentários qual é o próximo livro da Raquel de Queiroz você acha que eu devo ler, porque eu quero ler mais um livro dela ainda esse ano, pelo menos um livro dela esse ano, né? E aqui ela escreve, assim, ela sabe que a história já é triste, então ela não precisa ficar forçando a barra. Ela escreve de forma muito direta, mas também singela, sabe? Ela escreveu esse livro aqui muito nova, foi o primeiro romance que ela publicou, ela tinha acho que 18 anos, uma coisa assim. Então assim, gente, é espetacular em todos os sentidos, quando a gente pensa que essa menina escreveu esse livro, né? Uma menina escreveu esse livro já tão sentimental e tão bem construído. A história em si é muito boa, ela nos prende, apesar de ser, sim, muito triste. As reflexões que a gente tem através desse livro, é um livro que ele desperta muito a nossa empatia, sabe? O nosso senso de justiça. Gente, é um livro incrível, incrível. Esse daqui eu super indico se você nunca leu o 15 da Raquel de Queiroz. E fica aqui o meu quinto lugar nas melhores leituras de 2024. Em quarto lugar, um livro do gênero dramático. O gênero dramático, vocês sabem, é o teatro, né?
e eu coloco aqui Antígona do Sófocles. Sófocles, de fato, meu tragediógrafo preferido, as histórias dele são incríveis, tudo que eu já li dele até agora eu achei incrível, e Antígona não foge a essa regra, é um livro que ele é uma continuação ali, a gente pode chamar assim, da história do Édipo Rei. Então, a Antígona é uma das filhas do Édipo e eu acho, sim, necessário que você conheça previamente a história do Édipo, mesmo que você não tenha lido a peça Édipo Rei, que eu super indico, foi uma das minhas melhores leituras de 2023, tá? Mas eu sugiro que você pelo menos conheça o pano de fundo aqui dessa história para você aproveitar melhor ela. Então, a gente tem o Édipo, que ele tem uma profecia lá de que ele vai matar o pai e se casar com a mãe. Ele tenta fugir dessa profecia e ele acaba, ao fugir, ele acaba cumprindo essa profecia e ele de fato mata o pai e se casa com a mãe, sem saber, né, que ele tá fazendo isso. Ele tem filhos com essa mãe dele e aí a gente tem toda a tragédia lá do Édipo Rei. Enfim, né? Esses filhos, né, são 4 filhos. A Antígona é uma dessas filhas. E aqui é a história de quando os 2 irmãos, porque eram 2 meninos e 2 meninas, esses 2 irmãos vão brigar por Tebas, que inclusive tem também uma outra tragédia chamada Sete contra Tebas, que também é muito boa, que fala dessa briga dos 2, né? E aí, eu vou ter que falar, os 2 vão acabar morrendo. É uma tragédia, né, gente? As tragédias todo mundo morre, vocês sabem disso, né? Basicamente, todo mundo morre. Mas enfim, esses 2 irmãos vão morrer, né? Isso tudo antes aqui, o contexto, tá? E aí a história aqui de Antígona é a busca da Antígona por dar um enterro decente para um desses irmãos, porque um desses irmãos, o corpo dele ficou jogado lá do lado de fora de Tebas, e a Antígona ela vai querer cumprir os rituais ali com aquele irmão, porque aquilo era muito importante para ela. E aí ela vai buscar isso e ela vai ser punida, né, de certa forma. Ela vai ser avisada que não é para ela fazer isso, mas ela decide fazer o certo, mesmo que isso vá prejudicá-la de alguma forma. E aí ela vai sofrer uma punição aqui, e aí tem todo um outro trelelê correndo atrás aqui da história, né? Mas assim, é uma história muito que nos prende, é muito interessante. A Antígona é uma personagem que eu fiquei muito apegada a ela, eu gosto muito da Antígona. Então, por mais a gente sabe que vai dar tudo errado porque é uma tragédia, mas a gente fica torcendo, sabe, por ela. E é uma mulher muito forte nesse sentido de fazer o que é certo, independente, né, do que ela vai sofrer de consequência naquilo ali. Não é ser inconsequente, ela não é inconsequente, né? Ela faz o que ela faz aqui sabendo que é o que ela precisa fazer. Então é diferente de ser uma pessoa inconsequente. Eu normalmente não gosto de pessoas inconsequentes, me dá um certo ranço. Mas a Antígona aqui não, ela vai fazer o que é certo porque é certo, né? Pela consciência dela, pelo espírito do irmão, né? Seja lá o que ela acredita. Enfim, é muito incrível. E como é uma peça de teatro, você lê isso daqui muito rapidamente, né? A tradução aqui da Penguin eu gostei bastante, não achei uma tradução difícil. Eu acho as traduções, às vezes, da Editora 34 bem mais difíceis do que essa daqui, da Minema também, acho mais difíceis. Mas essa daqui eu não achei difícil. Ela é traduzida, deixa eu ver por quem. Pelo Laurence Flores Pereira. Eu gostei bastante, tá? Então, eu indico a edição. E, independente da edição, eu indico que vocês leiam aqui Antígona. Leiam teatro grego. Todo vídeo meu tem que ter um acidente, né? Leiam teatro grego, que é muito bom. E fica aqui o meu 4º lugar. Chegamos no top 3. E em terceiro lugar das minhas melhores leituras de 2024, no pódio, né? Eu coloco É Isto um Homem, do Primo Levi. Esse aqui é um livro de não ficção, que o autor, o Primo Levi, ele é um autor italiano, ele vai trazer as memórias dele de quando ele foi preso em Auschwitz, no campo de concentração lá de Auschwitz durante o nazismo. E assim, só pelo tema vocês já imaginam que é de dilacerar o nosso coração, é chocante, é tocante.
E é um livro que ele, apesar dele ser muito pesado no tema, ele tem uma leitura muito fácil, muito fluida, sabe? Então isso ajuda a gente. E, assim, é meio que indescritível tudo que a gente sente lendo esse livro. Ele conta como que ele foi levado para Auschwitz, ele conta um pouco sobre as pessoas que ele encontrou ali. E o título desse livro é muito simbólico, É Isto um Homem? Porque ele vai falar justamente sobre a forma como as pessoas ali naquele campo de concentração acabavam perdendo a humanidade, não só pela forma como elas eram tratadas, mas porque elas acabam perdendo a humanidade para com as outras pessoas ali, sabe? Eles acabavam sendo cruéis também com as outras pessoas em diversos momentos, e ele se questiona, é isso um homem? Essas pessoas que estão aqui, sabe, são realmente pessoas ou elas já deixaram de ser pessoas num determinado momento? E assim, ai gente, é incrível, é muito triste, vou ressaltar, vocês já esperam que seja triste, mas é muito triste. Mas assim, é um livro, eu até falei na retrospectiva, né? Então não vou ficar me repetindo muito, não. Vocês depois assistem a retrospectiva lá. Mas é um livro que ele mostra o perigo da gente alimentar os pequenos totalitarismos dentro de nós, as nossas pequenas intolerâncias. E aí eu expliquei direitinho meu raciocínio no vídeo de retrospectiva, depois você vai lá assistir, tá bom? Então, terceiro lugar do pódio, É Isto um Homem, do Primo Levi. E por falar em totalitarismos, o meu segundo lugar do pódio também versa sobre esse tema e também é um livro de não ficção, olha, 2 não ficções aqui no pódio, que é Nada a Invejar, Vidas Comuns na Coreia do Norte, da Bárbara Demick. Esse livro aqui foi a minha grande surpresa do ano, eu também falei sobre isso no vídeo de retrospectiva. Ele é um livro que a autora, que é uma jornalista, ela foi para a Coreia do Sul para colher depoimentos de pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte. Ela pega o depoimento dessas pessoas e ela transcreve aqui nesse livro e ela vai entrelaçando as histórias dessas pessoas. E aí ela conta pra gente a história real dessas pessoas. É um livro jornalístico, né? Um livro, como eu falei, de não ficção, mas ele soa como se fosse um romance. Ela tem uma escrita muito fluida, muito gostosa, apesar do tema, né, ser difícil também, que também fala sobre as tragédias que governos totalitários acabam impondo à sociedade, assim como É Isto um Homem, né? Aqui também a gente tem isso. E aqui é talvez até mais assustador, porque é algo que continua acontecendo, né? O nazismo ali que a gente falou em É Isto um Homem é uma coisa que a gente claramente condena. Aqui, a Coreia do Norte, ainda tem quem defenda. Tudo bem que tem quem defenda também o outro lado lá, mas é menos, né? É mais absurdo, assim. Aqui tem gente que defende. E eu fico pensando como? Será que vocês gostariam de viver nessa sociedade que é retratada aqui nesse livro? Ou vocês acham que isso é mentira? Né? É um lugar tão fechado, a gente sabe de tantas atrocidades que acontecem lá. E assim, gente, que livro! Que livro excepcional! E assim, não é um livro que a gente vê muito por aí, as pessoas falando, né? E eu não vou me cansar nunca de indicar. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou indicar, vou pregar a palavra aqui de Nada a Invejar, porque é um livro incrível, é um livro que... Ai, gente, é o famoso livro necessário que eu não gosto de falar, mas eu ando falando muito, né? Mas é um livro realmente que é muito importante que a gente leia, então fica aqui a minha indicação. Inclusive, se você não gosta de livros de não ficção, é o que eu falei, ele nem parece um livro de não ficção, ele parece um romance, mas é a vida real acontecendo de uma forma trágica e de uma forma que a gente pode evitar se a gente não alimentar esse tipo de coisa, esse tipo de ideologia, enfim, né? É um livro incrível que fica aqui no meu segundo lugar do pódio. E em primeiríssimo lugar, um livro que eu dei muitos sinais ao longo do ano de que seria eleito a minha melhor leitura de 2024 é Moby Dick. Um livro que eu achei que seria muito mais chato, e ele me surpreendeu muito, porque é um livro que ele tem umas partes mais enfadonhas, sim,
mas são partes que fazem total sentido dentro da narrativa. Então eu vejo total sentido naquelas descrições de baleia, de navios baleeiros, de tudo aquilo que o autor descreve muito minuciosamente e que muitos leitores acham chato aqui nessa história. Eu acho que tem tudo a ver com a história que ele estava construindo, porque Moby Dick não é uma história de aventura. É uma história muito simbólica, para nos fazer refletir sobre coisas muito profundas da nossa vida. Então, eu até falei na resenha que eu fiz, se você começa a ler Moby Dick com essa expectativa de conhecer uma história de aventura e tal, você vai se decepcionar de fato, porque não é isso, a proposta do livro não é essa. A proposta é ser de fato muito mais profundo do que só uma história de aventura. Não que seja ruim ser uma história de aventura, é legal também, as histórias de aventura têm o seu lugar, mas não é a proposta desse livro. Então muita gente vai com a expectativa errada em Moby Dick e acaba se decepcionando. E como eu já fui com as expectativas muito baixas, porque muita gente me falou que achou chatérrimo, não sei o quê, eu fui esperando nada e ganhei tudo aqui, porque esse livro é incrível. Como eu falei, eu gosto de tirar lições, de refletir a partir das leituras que eu faço. E esse livro é um prato cheio para isso, porque ele vai falar sobre o verdadeiro arrependimento, que é uma coisa que me pegou muito, sabe? Essa questão do verdadeiro arrependimento. Eu fiz a ligação desse livro com muitos outros, a gente leu no clube, então foi um livro que eu me aprofundei, de fato, para falar com as pessoas lá no clube sobre ele, com os meus clubetes, né? E assim, foi muito bom ter feito esse mergulho mesmo, tão profundo nesse livro. Ele é um livro que ele vai falar muito sobre as questões também dos nossos deveres, da necessidade da gente entender quais são os nossos deveres e a gente ter a responsabilidade, né, de cumprir esses deveres, porque na vida a gente tem direitos, mas a gente também tem deveres e às vezes a gente esquece dos deveres, né? A gente só quer saber dos nossos direitos. É um livro que ele fala muito sobre o que a gente nutre dentro de nós, o que a gente alimenta dentro de nós é aquilo que vai florescer dentro de nós. E às vezes nascem umas flores podres, né? Como no caso aqui do Capitão Ahab, que eu nem falei a história, né? Moby Dick é a história de... O narrador, na verdade, é o Ismael, que é um cara que ele vai começar a trabalhar num navio baleeiro, falando muito por cima, tá? E esse navio baleeiro, o capitão dele é o Ahab, e no meio da viagem ali, todo mundo tá achando que tá trabalhando, normal, né? Caçando baleias, que é o trabalho deles. E aí, esse capitão, num determinado momento, vai falar assim, na verdade, a gente tá indo atrás da Moby Dick, que é a baleia que arrancou a minha perna, porque eu quero me vingar dela. E aí, eles vão entrar nessa história de vingança de gaiato, né? Porque eles não tinham nada a ver com isso e eles vão ter que seguir ali o superior deles, que é o capitão do navio. E aí, o Ahab, ele nutre esses sentimentos muito ruins dentro dele, de vingança, de orgulho ferido, de culpa também. E aí é aquilo que vai florescer dentro dele, flores podres. E aí a gente vai ver as consequências disso. Tem toda uma discussão aqui sobre seguir ordens que você sabe que são ordens erradas, ilegais, né? Enfim, e a gente pode trazer isso muito para a nossa vida, porque é difícil você ir contra. Pensa no seu trabalho, a gente pode aplicar esse livro aqui em coisas mais assim existenciais, em coisas mais metafísicas, mas a gente pode aplicar também no nosso cotidiano. Então, nas nossas relações de trabalho, se o seu chefe te pede uma coisa que você sabe que é errado, é difícil você não fazer, afinal de contas, você precisa do seu trabalho, né? Mas também você vai, sabe, o que fazer? A discussão do legal e do moral. Tem muita coisa aqui nesse livro. Eu sugiro que você assista a minha resenha que eu fiz dele. Não tem spoiler, pode ir lá assistir. É uma resenha de fato para que você tenha vontade de ler esse livro e leia com a expectativa certa, que vai fazer toda a diferença na sua leitura. E é a minha melhor leitura do ano. Eu vou parar por aqui, porque eu já tô me estendendo demais, né? Eu me empolgo muito quando eu falo de Moby Dick. Foi um livro, assim, que entrou pros preferidos da minha vida. Eu realmente não esperava gostar tanto e eu saí dessa leitura completamente apaixonada por esse livro. Número 1 do meu ano de 2024, Moby Dick.
Eu espero que você tenha comentado aqui quais foram as suas melhores leituras de 2024. Se você não comentou, comente aí, porque eu quero muito saber. Eu tô te dando essas dicas maravilhosas aqui nesse vídeo e eu quero pegar as dicas maravilhosas de vocês também. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Até esqueci de pedir isso, né? Se inscreve aí se você não for inscrito. Esqueci, acho que esqueci. Mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Te espero aqui no dia 5 de janeiro, às 8 horas da noite, pra gente começar, pra gente dar a partida na nossa volta ao mundo que a gente vai fazer no clube em 2025. Um beijo e até o próximo vídeo!